Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Fazer uma chamada básica. Quatro, 13. Esperar mais uns 3 minutos aí antes de começar a chamada. Enquanto isso, vamos conversando aqui sobre o nosso artigo. E aí? Já pesquisaram? Já fizeram alguma coisa ou não? Pelo silêncio, parece que ninguém começou ainda, hein? Acho que não, mas pelo menos a gente está pesquisando uns artigos aí, professor. Mas está meio difícil de escolher. Por quê? Porque a gente está em dúvida em qual fazer. Uai, joga pra cima. O que cair na sua mão, você faz. Ué. Tá certo. Tá vendo aí, Mahara e Valéria, né? Joga aí pra cima. A Mahara não entrou ainda não, eu acho, mas ela já entrou em contato comigo e eu já orientei. Ah, sim, então tá bom. Você vai fazer com ela, é? Ela e a Valéria. Ok. Ó, mas a Valéria tá fazendo essa disciplina? Tá, né? Professor, depois Sim, eu vou professor, entrar em estou contato sim. também. Oi? Aí a Valéria tá aí, eu nem vi. Cadê? Nossa, professor. Nem vi você entrando, ué. É porque eu pensei que você já tinha feito essa disciplina. Buguei aqui minha cabeça. Também, segunda-feira é cansativo, cara. Segunda-feira, estou quase depois gravando um vídeo aí, deixando aí para vocês assistirem. Melhor. Então, bora lá, chamadinha aqui, me ajude aí, ó. Quem tiver aí, vocês vão falando. Altemir. Presente. Bruno. Presente. Eu escutei bem de longe, tá aí mesmo ou não? Estou aqui, professor. Porque o fone aqui tá com Beleza. problema. Caio César. Caio Henrique.
Presente, professor. Carlos Eduardo. Caroline. Daniel. David. Presente. Eduardo. Presente. Getsemane. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. João Pedro. Presente. Mahara. Aí não. Marcos Vinícius. Matheus Cirqueira. Presente. Carolina. Matheus Cirqueira tá aí? Tô sim, professor. Matheus Barbosa. Presente. Maiara. Presente. Patrícia. Patrícia faltou, né? Tô vendo. Mahara chegou. Patrícia chegou. Paulo. Railana. Presente. Thales. Presente. Vicente. Valéria. Presente, professor. Tudo bem? Estou tentando arrumar aqui. Ah, beleza, Vicente. Já vi. Vocês nem ajudam, cara, para me falar que o cara tá aí. Quando eu estou apresentando aqui a minha tela, eu não consigo visualizar o chat. Então, vocês têm que me ajudar também. Beleza? E aí? Planta baixa, tá aí do lado? Já coloquei presença para você, Caroline. Estou sem fome. Eu estou com fome. Não jantei. Beleza. Planta baixa. Caneta. Calculadora. Tudo do lado. Vamos lá. Vixe, era para imprimir, né? Eu esqueci. Pode usar olhando na tela do computador. Aí eu não sei como é que vocês estão aí, né? Mas, na verdade, hoje não vai dar tempo, não. Eu vou só mostrar para vocês como é que se faz. E aí eu vou passar uma atividade para vocês me entregarem, entendeu? Tá bom. Vicente, o seu áudio tá dando interferência. Hoje eu PDF explico. ou DWG, professor? Oi? PDF ou DWG? Uai, você que sabe. Ué. Se quiser abrir na tela do seu computador, em PDF ou DWG. Na verdade, assim, eu vou explicar hoje porque não vai dar tempo, né? Só é 1 hora e pouco de aula. Vou dar a explicação, falar o que é que eu vou querer que vocês façam, e aí vocês vão fazer. Aí, por isso que eu estou dizendo, a planta tem que estar acessível. Pode ser no PDF, pode ser na tela do computador, pode ser em DWG, né? Então, assim, não precisa... Pode ser impressa no papel. Aí, a maneira que vocês quiserem.
Ok, Vicente? Então, deixa eu pôr aqui onde foi que a gente parou na aula passada. Para dar continuidade. Estou escutando que tem gente jantando. Olha lá. Aqui, ó. Começar aqui. O primeiro passo de um projeto elétrico, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer hoje o levantamento de cargas, ou seja, o levantamento das potências dos equipamentos que vão ser instalados no nosso projeto, ok? Então, nesta etapa, onde eu calculo todas as potências ativas que serão instaladas, né? Dependendo do valor desta potência, eu posso enquadrar em um tipo de fornecimento de energia elétrica, né? Aí vai depender de cada região do país. Por exemplo, em um sistema monofásico, mono significa uma, fásico, fase, então seria uma fase. Se vocês observarem aí na imagem, eu tenho um alimentador predial, que é aquele postezinho que fica do lado do padrão, do lado do quadro de medição da casa de vocês. Professor? Oi. Deixa eu te perguntar um negócio. O povo, não sei se isso é verdade. Na minha casa mesmo é monofásico. Aí tem a casa do meu patrão, ele é bifásico. Ele disse que na casa monofásico gasta menos energia do que na bifásica. Vamos supor, no final das contas, o monofásico vai pagar um custo menor. Isso é verdade? Não. O custo não tem a ver com isso. Na verdade, assim, o custo do monofásico acaba sendo menor, na maioria das vezes, porque no sistema monofásico eu tenho menos equipamentos. Vocês vão ver aí no nosso levantamento. Quem define custo de energia é a potência do equipamento e o tempo que esse equipamento fica ligado. Eu posso ter uma casa monofásica, onde eu tenho um ar-condicionado instalado lá, eu deixo 24 horas o mês todo, um chuveiro elétrico ligado o dia todo. Claro que minha energia vai vir alta, porque meu consumo está elevado aí. E eu posso ter uma casa trifásica, bifásica, onde o consumo é bem moderado, eu estou consumindo com racionalidade, eu estou regulando, controlando o meu consumo, e aí eu posso pagar menos. Então, o consumo não tem a ver com tipo de tarifas ou de tipo de enquadramento tarifário, vamos dizer assim, que você se enquadra. Ok? Beleza. Quem define consumo, mais uma vez, é o equipamento junto com o tempo que fica ligado. Então, vamos supor, minha casa é monofásica. Então, quanto mais aparelho eletrônico eu for colocando, aí eu tenho que mudar ela para bifásica, então, é? Teoricamente, sim, mas às vezes na prática não ocorre isso. Assim, o usuário acaba que não faz um reprojeto, entendeu? E a concessionária também não fiscaliza. Vamos supor, professor. Aí na minha casa tem vários aparelhos ligados na tomada. Aí eu vou ligar, vamos supor, uma maquininha a jato, aquela que lava carro, esses trem. Ela pode ter menos força por ser monofásico a casa? Não. Não. Isso não interfere na... Vamos supor, um ar-condicionado não pode gerar a força total dele por ser monofásico. Então isso não tem nada a ver. Não. Agora sim, o que pode interferir são outras coisas, né? São outros fatores. Tem que ver se o dimensionamento está correto, se os condutores estão instalados corretamente, se tem disjuntores, tem equipamentos de proteção, tem tudo isso aí, né? Não é só, assim, eu não vou plugar uma maquinazinha de lavar carro, esses lava-jatozinhos, em uma tomada que não está apropriada para isso, dependendo da potência do equipamento, né?
Citei até o exemplo hoje de manhã, que um aluno estava com dúvida, sobre uma tomada que tem lá no banheiro. A tomada que tem no banheiro, vocês observem lá, tenta encaixar um secador de cabelo lá. Tem dificuldade para entrar ou não? Ou pega esse mesmo secador de cabelo e tenta encaixar em qualquer outra tomada do quarto, de uma sala. Você sente dificuldade em encaixar essa tomada? Nunca testei. As meninas que usam muitos secadores. As meninas também usam, né? Sei lá. Tem, né? Então. Se você está com dificuldade de encaixar um equipamento que tem uma potência mais elevada em uma tomada, parece que os pinos é torto, tá? Não, na verdade é porque se o pino lá, a tomada do secador não está encaixando, você não está conseguindo conectar, é porque aquela tomada ali não está adequada para usar um secador nela. Entendeu? Vocês têm que usar tomadas específicas para isso. É isso que eu falei. Mas aí essa tomada é padrão ou se a pessoa quiser colocar uma tomada específica no banheiro? Porque, ao meu ver, essa tomada é para auxiliar a mulher quando for mexer no cabelo, uma coisa assim, chapinha, não? Só que a norma estabelece que tomadas do banheiro, a potência tem que ser de 600 VA. Aí você tem que calcular. E aí, às vezes, o pessoal não leva isso em consideração e põe uma tomada normal de 100 VA para fazer um dimensionamento e acaba prejudicando até, dando curto-circuito, né? E tem que ser tomadas de 20 amperes. Tomadas de 20 amperes têm um diâmetro maior. Aí, você pode ver que você vai encaixar direito o pluguezinho do secador. Então, eu recomendo uma tomada de 20 amperes lá no banheiro. Eu recomendo tomadas de 20 amperes sempre em equipamentos que têm uma potência maior, entendeu? Então, você tem que colocar esse tipo de tomadas. Professor, poderia me tirar uma dúvida? Tiro. Então, eu estava lendo aqui, como um ponto nessa questão da tomada, que geralmente em áreas molhadas, né, precisa estar tendo essa especificação, tanto em banheiros ou na cozinha, que demanda também tipo liquidificador, que também gera essa dificuldade de estar colocando. Mas em salas, eu poderia estar aplicando essa mesma tomada específica ou não? Ou quarto? Não, em sala não tem muito isso não, porque geralmente em salas não ficam equipamentos que têm alta potência, entendeu? Mas aí depende muito do cliente, você pode também, o que você vai instalar na sua casa, na sala, o que você tem? Né? Então, assim, a norma já até prevê isso, geralmente é cozinha e banheiro, que tem que se ter uma potência mais elevada nas tomadas para fazer um cálculo do dimensionamento dos condutores. A gente vai ver isso hoje, viu? Aí eu vou explicar melhor. E, por exemplo, o chuveiro elétrico. Por que o chuveiro não pode ter tomada? Eu até já comentei isso com vocês. Porque a corrente do chuveiro, ela muitas vezes, dependendo do modelo, ela é maior que 20 amperes. E essas tomadas, pelo menos essas mais usuais aí, existem essas de 10 e essas de 20. Se eu coloco uma tomada de 20, onde a corrente do chuveiro é maior que 20 amperes, o que vai acontecer? Com o tempo, isso aí vai estar aquecendo, e vai causar um curto-circuito. Professor? Por isso que a ligação tem que ser direta. Oi? Mas nessas casinhas da Caixa, vamos supor, você faz o projeto, você compra uma casa, financia pela Caixa, aí vem o básico. Todas essas casinhas da Caixa tem uma tomadinha em cima do banheiro. Então, isso não é correto ter essa tomadinha em cima do chuveiro do banheiro? Tem a tomada ou tem o ponto de tomada? Tem, tipo assim, onde tem vamos supor, a fêmea. Onde você conecta agora esqueci o nome. O pluguezinho do chuveiro. Tem uns que vem com
tem um, Sim. porque o chuveiro só vem com fio, aí a pessoa vai e conecta liga os plugs e coloca lá nessa tomadinha fêmea lá. Então, o correto seria você trocar, tirar essa tomada, colocar uma tampa cega, furava um buraco e fazer uma ligação direta, fazendo uma emenda bem feita, entendeu? Isolamento bem feito. A ligação tem que ser direta. Então, quando for instalar, você tira aquela tomada, instala direto e bota só a tampa cega, né? Para fazer um acabamento bem feito, fazendo uma isolação bem feita dos cabos, dos condutores, entendeu? Beleza. Não precisa da tomada. Não pode. Ok. Vicente, não estou te escutando, não. Acho que tu tá com problema no áudio aí. Qualquer coisa, escreve aí no chat. Ok. Então, hoje nós vamos fazer esse levantamento dessa potência, né? Então, por isso que tem que ter muito cuidado. E até mesmo aqui, eu queria até compartilhar uma história que eu vi hoje. Estava navegando aí na internet, vi a notícia que um menino morreu, acho que foi lá no Pará, se eu não me engano, de um choque elétrico. Estava usando um aparelho celular, morreu hoje, hein? Usando um aparelho celular carregando na tomada. E quantas vezes a gente não vê esse tipo de caso? Até mesmo aqui em casa eu já peguei o meu filho jogando no celular e ele carregando, né? Então, assim, é um perigo, principalmente se a casa de vocês não tiver protegida, não tiver um projeto elétrico bem feito, bem elaborado, de acordo com a NBR, né? E tem outras questões de segurança também. Às vezes o cara tá usando um carregador pirata, carregador vem aí falsificado, que vocês podem verificar que esquenta muito, muito mesmo quando tá carregando, né? Hoje também eu vi, isso é zoeira, né? Que eu vi um videozinho que o sonho de todo mundo, aí tem um videozinho que quando baixa a tampa do vaso, tem 3 plugs de tomada. O cara falando, o sonho de todo mundo é ter essas tomadas atrás do vaso. Mas é atrás, né? É na parede, né? É, na parede. Bom, pode ter, não tem problema. Agora, o circuito elétrico, onde essas tomadas vão estar ligadas, elas têm que estar equipadas com dispositivos de proteção, com DRs, que é dispositivo contra choques, tem que ter um aterramento bem feito em toda a residência, entendeu? Tem que ter os condutores dimensionados corretamente. Se você tomar todas essas precauções, eu não vejo problema. O problema que acontece é que você constrói uma casa, põe tudo bonitinho lá, às vezes você economiza muito no material elétrico, porque o cliente fala, ninguém está vendo um eletroduto que está aí dentro da parede, ninguém está vendo esses fios, põe qualquer material, põe qualquer coisa aí, deixa o negócio mais barato. Mas vocês não sabem a dor de cabeça que pode dar depois. Que vai ter que refazer, vai ter que quebrar parede, mudar tudo, vai sair muito mais caro, né? E sem contar a questão da vida, né? Que você pode perder uma vida aí, incendiar, pode perder tudo. Então, tem que ter cuidado na parte elétrica. Tem que prestar atenção na norma. Esse conselho. Vai reformar uma casa, está muito antiga, tem 20 anos, o cara vai reformar? Reforma a parte elétrica. Com certeza, não é a mesma coisa de 20 anos atrás, né? Mudou muita coisa. Então, tem que reformular tudo. Tem que reformular tudo mesmo. Então, olha, no sistema monofásico, ele é representado por um alimentador que tem 2 fios, que é um fio da fase e um fio do neutro. Ok? Para se enquadrar num tipo de fornecimento de energia elétrica monofásico, a potência total de instalação, no caso a potência ativa de instalação, tem que ser inferior a 12.000 watts. Ou seja, a gente vai fazer um levantamento aqui agora, calcular a potência. Se a potência der menor que 12.000 ou 12 kilowatts,
você se enquadra no monofásico, né? Então, é a própria concessionária quando vai vir ligar. Se no seu projeto ela viu lá, potência está inferior, ela vai ligar você no monofásico. Vai te enquadrar nesse sistema aqui monofásico. Aqui tem os níveis de tensão, pode ser dos 127 volts ou 220 volts, depende da região do Brasil. No nosso caso aqui, na nossa cidade, é 220 volts, mas existem cidades que é 127, existem cidades que é 110, existem cidades que são os dois ao mesmo tempo, tem 127 e 220. Existe cidade que tem até 3 tipos de fornecimento de tensão, de níveis de tensão. É uma salada de frutas o Brasil. Mas no nosso caso aqui, trabalhamos com 220 volts apenas. Ok? Para se enquadrar num sistema bifásico, aí você tem que ter uma potência de instalação entre 12.000 e 25.000. Calculou, deu entre 12.000 e 25.000, bifásico, ok? O alimentador lá é um postezinho desse com 3 fios, 2 fios para as fases, uma para cada fase e o outro para o neutro. Para um sistema trifásico, ou seja, 3 fases, 3 fases, a potência total de instalação tem que estar entre 25.000 e 75.000. Ok? O alimentador é um poste de 4 fios, 3 fios para a fase, são as 3 fases, e 1 para o neutro. Então, observe na casa de vocês esse postezinho que está lá perto do quadro de medição, lá do quadro geral, lá fora. Se tem 2 fios, se tem 3 fios, ou se tem 4 fios. Depois vocês deem uma olhada. Podem ver também na conta de energia, se é monofásico, se é bifásico ou se é trifásico. Lá vem dizendo. Ok. Então, no trifásico aqui, ó, a potência tem que estar entre 25.000 e 75.000. Agora eu vou perguntar a vocês, e se na hora que eu fizer meu levantamento de potência, a potência der maior do que 75.000? Se for superior a 75.000, o que acontece? Em que sistema eu vou enquadrar esse fornecimento de energia? Quadrifásico. Quadrifásico? Meu Deus! Professor, essas 3 aí, elas se enquadram em tensões baixas, né? Ou em tensões altas? Qual? É monofásico, bifásico e trifásico? Seria um subtópico para as tensões baixas? Sim. E, no caso, se ultrapassasse esses 75.000, seria uma tensão já alta? Já seria outro patamar? Pode ser considerado. Na verdade, a gente chama assim de grupos, né? Grupo A e grupo B, é a denominação. Aí você iria para um grupo A, aí vai depender do que você define como alta tensão, como baixa tensão, mas geralmente os grupos A é de alta tensão, uma tensão mais elevada, e para isso eu preciso instalar um transformador no meu ponto de entrada de energia. Então, se você tem uma potência instalada acima de 75.000, você tem que ter um transformador próprio e você tem que contratar uma demanda específica para o seu consumo de energia, junto à concessionária. Você tem que contratar essa demanda de potência, que é mais ou menos como se fosse um plano de internet, um plano de telefonia. Usando ou não usando, você vai pagar essa quantia. Então, a energia da Unirg, por exemplo, né, ela pode ficar 1 mês sem usar nada, que ela vai pagar essa demanda que contratou. E a demanda é cara. A demanda é cara. Dependendo de quantos quilowatts for, é caro, entendeu? Ali é quantos quilowatts, professor? Aonde? Na Unig. Ó, no campus 1 eu não sei, mas no campus 2, a demanda lá é 380 quilowatts. Pancada de dinheiro, então.
Ó, 380 quilowatts vezes R$ 52 cada quilowatts. Na época, né? Que agora eu não. Na época que eu fiz um projeto para lá, para o NEG, lá no Campus 2. Ó, isso, usando ou não usando, ela pagava só no Campus 2 quase R$ 20 mil de energia. Tá explicado por que não diminui a mensalidade. É, energia. Fora o consumo. Fora o consumo. Isso aqui é uma taxa. Aí ainda tem o consumo. Quanto mais usa, maior. Aí você foi lá e fez um projetinho, né, prof? Oi? Aí você foi lá e fez um projetinho, né? Que eu sei. Claro, é. A nossa mensalidade não baixa porque o Nick tem que pagar o projeto do Neto todo mês. Não, esse projeto já foi pago, já faz muito tempo. Já faz mais de 8 anos, eu acho, isso aí. Isso aí deu para construir minha casa só. Projetinho igual o senhor fez pro Hipernorte na época. Ah, eu fiz vários projetos por aqui. E são projetos que você não. Que a instituição não gasta. Não tem gasto. Por quê? Porque eu redimensionei a demanda, eu mudei o sistema tarifário. Então, assim, não houve investimento para diminuir consumo. Eu não mexi no consumo. Eu mexi na demanda que estava dimensionada erroneamente, aí eu dimensionei corretamente, né? Estava muito a mais. Mas certeza que teve a diminuição, porque você falou, só quero esse porquinho, essa diminuição de 6 meses, eu quero o que você pagava. Pois é, teve diminuição e muito. Né? Na época foi 30 mil por mês que diminuiu, né? Foi muito. Mas é assim, são coisas, é tipo um plano de telefonia. Você contrata um plano de telefonia de, sei lá, ligações ilimitadas, sendo que você quase que não liga, você usa mais a internet. Então, você poderia diminuir isso aí, né? Fazendo uma negociação com a concessionária, dizendo, ó, eu só vou usar isso. Então, baixa o preço. Aí foi o que eu fiz. Fiz um estudo e verifiquei o que realmente a gente ia usar. Só que demandas, pessoal, elas são dinâmicas. Fiz o projeto ali, mas só que dependendo do crescimento da instituição ou da residência, da edificação, você tem que fazer um novo estudo. Um exemplo é, vamos supor, o Campus 2, que na época só era aqueles blocos lá que era aberto primeiro. Aí depois, quando fez os outros blocos, então tem que fazer outra demanda, porque a energia era só para aqueles dois, não era? O Campus 1, você está falando, né? É, Campus 1, na verdade. Isso, muito bem, exatamente. Você vê quando fez aqueles 2 blocos lá, 2 ou foi só um? Acho que foi 2. Aumentou laboratórios, computadores, ar-condicionados. Então, a demanda aumentou. Aí você tem que fazer um novo projeto. E à medida, às vezes, você vai trocando equipamentos. O cara tinha lâmpadas, vai trocando ar-condicionado por mais potentes. Isso aí também influencia. Isso aí faz com que você, se você não prestar atenção, você paga mais energia do que o necessário. Né? Então, sempre tem que estar olhando, sempre tem que ter um profissional olhando, senão você acaba pagando mais, cara. Então, olha só, o sistema trifásico, né, se for acima, continua como sendo trifásico, só que você vai ter que comprar um transformador, contratar uma demanda, é isso aí, e vai se encaixar no outro grupo, que a gente chama de grupo A. Para residência, pessoal, nós sempre se encaixamos aqui, ó. Na maioria das vezes monofásico, agora dependendo do tamanho da casa, aí é bifásico ou trifásico, né? Dependendo do tamanho da casa e do número de equipamentos que vão ser instalados nessa casa. Aqui é só uma imagem para vocês verificarem lá o quadro de medição, junto com o alimentador, com um postezinho de 2 fios, 3 fios ou 4 fios. Também, deixa eu dar uma passada. Aqui eu estou falando do quadro de distribuição, que é do quadro geral que está aqui fora, né? E aqui vai uma ligação para o quadro de distribuição que está lá dentro da sua casa, numa parte centralizada, numa parte de fácil acesso.
E a partir desse quadro de distribuição, aí é onde os circuitos são subdivididos, né? E existem circuitos para tomadas, existem circuitos para iluminação, e por aí vai, né? Então, a questão é distribuir adequadamente a corrente elétrica em seus respectivos circuitos elétricos. O que seriam circuitos elétricos, né? Isso aí a gente ainda vai aprender a fazer essa divisão mais à frente. Hoje eu vou ensinar vocês a levantarem só a potência, mas por enquanto, só adiantando, esses circuitos, cada circuito representa um disjuntor aqui no seu quadro de distribuição. Então, para iluminação, eu posso dividir em dois: iluminação social e iluminação de serviço. Né? Então, eu posso pegar uma planta da casa, deixa eu pegar aqui uma planta, deixa eu ver aqui onde tem uma planta, aqui uma planta aqui, ó. Eu posso dividir assim, ó, esse lado de cá vai ser um circuito para iluminação. Então, se eu desligar um disjuntor, eu vou desligar todas essas lâmpadas daqui. Estão vendo a planta aí? Se eu desligar o outro disjuntor, eu vou desligar essa iluminação dessa outra parte da casa. Eu posso dividir assim. Eu posso dividir também assim, ó. Quarto, sala, banheiro e copa seria um circuito, e esses outros cômodos aqui seriam outros circuitos. Na verdade, essa divisão é a seu critério, você que define. Eu posso definir assim, iluminação social, quarto, sala, banheiro, aqui, quarto. Isso aqui faz parte da minha iluminação social. Desligar o disjuntor, desliga toda essa iluminação. E copa, cozinha e área de serviço, eu posso chamar de iluminação de serviço. Se eu desligar o disjuntor, eu desligo esses três ambientes aqui. Você pode perguntar, professor, posso pôr só um circuito de iluminação para a casa toda? Um disjuntor para desligar todas as lâmpadas, toda a iluminação? Poder até pode, mas não é muito bom. Por quê que não é bom? Porque numa manutenção, pessoal, vamos supor que você quer fazer uma manutenção aqui na sala, deu algum problema, eu vou desligar o disjuntor lá da iluminação. Se tiver um disjuntor para a casa toda vai ficar sem iluminação quando eu desligar. E se eu tiver um aqui para essa partezinha aqui, só essa parte vai ficar sem iluminação. Ok? Uma das coisas, né? Uma das vantagens de você dividir. Outra é a questão que a norma também estabelece uma taxa de ocupação para que os condutores ocupem os eletrodutos. Ou seja, eu tenho um eletroduto, que é por onde os cabos, os fios vão passar, né, os condutores. Eu não posso entupir aquilo ali de fio, de condutor, porque a norma estabelece que eu só posso ocupar 40% daquela área total ali. Por isso que, às vezes, quando tem muitos circuitos passando por um eletroduto, você tem que começar a dividir e reagrupar esses circuitos. Né? Isso aí a gente vai ver mais na frente. Então, essa divisão de circuitos é importante e é você que vai definir. Hoje a gente não vai trabalhar com isso, vamos trabalhar depois. Só que você também tem que ver aqui, ó, é que tomadas têm que ficar separados de iluminação. Observem que os circuitos de tomadas são diferentes dos circuitos de iluminação. Aí é por vários motivos, né? Uma que a norma proíbe, e outro, porque os dimensionamentos desses condutores são diferentes, né? Como a gente vai ver. Então, não pode se ligar uma tomada ao mesmo circuito de uma iluminação. A norma não recomenda isso. E, dentre as tomadas, existem as tomadas de uso geral, que é aquele que eu estava falando, que a maioria das tomadas que tem na nossa casa, para ligar televisão, para ligar ventilador, para ligar computador. E tem as tomadas de uso específico, tem as tomadas de uso dedicado ou uso exclusivo, aí o nome não importa, mas esse tipo de ponto de tomadas exige, a norma estabelece que você tem que criar um circuito exclusivo para cada equipamento.
Quer dizer o quê? Se na sua casa tem 3 banheiros e você vai pôr 3 chuveiros elétricos, tem que ter 3 circuitos, um para cada chuveiro. Ou seja, 3 disjuntores no seu quadro de distribuição, 3 disjuntores, um para cada chuveiro. Se eu tenho 2 ar-condicionados ou 3 ar-condicionados, eu tenho que ter 3 circuitos exclusivos para cada ar-condicionado. Para cada equipamento que a potência é alta, aí o que é que você entende como potência alta? É qualquer equipamento que produza uma corrente elétrica maior que 10 amperes, não é? Então, isso aí eu tenho que ter um circuito exclusivo para isso, né? Que são os casos, principalmente chuveiros, ar-condicionados, que a gente divide circuito exclusivo para isso aí. E o que eu vejo é casas onde tem 3 chuveiros elétricos, 2 chuveiros, por exemplo, 2 banheiros, 2 chuveiros, e é um disjuntor para os 2. Se você desligar, desliga os 2, que está totalmente errado. Tem que ser um para cada um. Beleza? Então, E as casas que não tem nem caixinha de... Nem quadro de distribuição? Como é que faz? É só o padrão geral lá fora. Isso. Aí derruba e faz de novo. Melhor. Tá difícil. Ó, é isso que eu tô dizendo. Tem que fazer reforma. E a reforma tem que ser também na parte elétrica. Tem que se conscientizar, gente. O tanto de gente que tá morrendo. E quando acontece uma coisa dessa numa edificação maior, meu amigo, o problema é grande. Numa residência ainda é pequena, ainda vai lá, mas num prédio ou numa coisa maior, isso é muito complicado. Já deu choque aqui na minha mãe, já. Aí, ó. Tem que refazer o projeto elétrico da sua casa, então. Daqui para o final do período, vou estar com ele pronto. Ótimo. Aqui é um exemplo de um quadro de distribuição, onde eu tenho os disjuntores, eu tenho barramentos, eu tenho DRs aqui, ó. DRs é um equipamento, um diferencial residual para proteção contra choques elétricos, né? Então, é importante ter instalado no quadro de distribuição de vocês. Verifique o quadro aí de vocês e observem se tem um equipamentozinho desse instalado. Creio que na maioria não deve ter, só nessas mais novas. Que olhe lá. A minha tem. Ótimo. Passado DR. é um, o banheiro é outro, tudo separadinho. E os quartos também, cada um. Eu não estou falando de disjuntor, não. Estou falando DR. Essa Railana é explosão. Viu, Railana? Depois, é DR. Sim, esse quadro então aí. Não, depois me manda uma foto do seu quadro de distribuição, para eu dar uma olhada. Tá. Não sei se está correto, mas... Tá bom, vou mandar. Beleza. Bom, então bora lá para o nosso levantamento de potência. Já conversamos demais. Imagina a planta baixa aqui, ó, dessa casa. Eu tenho esses cômodos, esses ambientes. Deixa eu só dar um zoom aqui um pouquinho. Dê? Oi. Bom. Vamos fazer o levantamento da potência de iluminação primeiro, depois a gente vai fazer o levantamento da potência das tomadas, tanto de uso geral quanto de uso específico. Bom, antes de fazer o levantamento, tem alguns detalhes que você tem que observar na norma. Com relação à iluminação, a 5410 diz o quê? Que pelo menos você tem que prever um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede. Então, para cada cômodo, tem que ter pelo menos um ponto de iluminação. Pelo menos um, né? Pode ter mais de um. Isso aí é obrigatório. Para cada
ambiente desse tem que ter um ponto de iluminação. Nas áreas externas, a determinação dessa quantidade de pontos fica a critério do projetista, fica a critério de quem estiver fazendo o projeto, né? Áreas externas da casa, a norma não estabelece nenhum critério de pontos de iluminação, nem tampouco potência para essas iluminações. Então, vai de cada um definir aonde vai pôr um ponto de iluminação externamente. Por exemplo, aqui nessa casa aqui, você poderia pôr aqui um pontozinho de iluminação aqui, ó, para iluminar aqui fora. Como também, se eu quisesse, não colocaria nada, já que na norma não está estabelecendo nenhum critério, ok? Então, para essa casa aqui, eu colocaria um pontozinho de iluminação aqui. A norma diz isso. Com relação às arandelas, sabe o que são arandelas, né, ou não? Já ouviram falar de arandelas? Sim. Para quem não ouviu, arandelas são pontos de iluminação na parede. Então, em vez de ser no teto, é na parede. Por exemplo, em banheiro, né? Em banheiro. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Tem. Em banheiro, olha só. Esse pontozinho de iluminação aqui na parede, ó. Isso aqui é uma arandela. Né? Eu previ um ponto de iluminação aqui na parede e coloquei uma arandela. E a norma estabelece que esses pontos de iluminação têm que ficar pelo menos 60 centímetros afastado aqui da banheira, viu? Ou do box. Se tiver um box também. 60 centímetros. Porque são áreas úmidas, aqui é parte elétrica, então tem que ter muito cuidado. Aqui eu vou estar acionando interruptor com a parte úmida, tem que ter cuidado. Bom, para estabelecer a potência mínima, é importante você observar isso aqui, ó, mínima de iluminação. Isso aqui é para iluminação, hein, gente? Você tem que levar em consideração a área. Quer dizer o quê? Você calcula a área do ambiente. Vamos supor, calculei a área. Se a área for menor do que 6 metros quadrados, a potência mínima vai ser de 100 VA. Isso aqui é o mínimo que você tem que estabelecer. A área pode ser 1 metro quadrado, 0,5 metros quadrados. Tem essa área, é menor do que 6, o mínimo tem que ser 100 VA. Ok? A área, se for superior a 6 metros quadrados, você vai ter que atribuir 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, depois acrescer 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Entenderam isso aí? Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo. Deixa eu só pegar aqui uma água, que minha garganta está muito seca. Só um minutinho aqui. Cheguei. Olha só. Vamos entender o que está dizendo isso aqui, ó. Vamos calcular a área. Vamos supor que você calculou a área. Calculei a área da sala. Sei lá, dá 5 por 4. Isso aqui dá quantos metros quadrados? 20 metros quadrados, não é isso? 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Calculei a área da sala. Então, o que você vai ter que fazer? A potência de iluminação da sala vai ser os 6 primeiros metros quadrados,
eu vou atribuir quanto de potência? 100 VA. 100. E para cada 4 metros quadrados inteiros, eu vou atribuir 60 VA. Ok? Então, por exemplo, a sala tem 20 metros. Eu tenho 6 metros. Sempre começo com 6, depois 4. Mais 4. Mais 4. Que dá quanto, tchau? 10. 14. 18. Tá sobrando quanto? 2, né? É isso? Fechou os 20 metros aqui, quadrado, ó. 6. Aí você vai de 4 em 4. 4 mais 4 mais 4, até fechar na área da sala. Então, 6 mais 4 dá 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Então, para 4 metros, 60. Para esses outros 4 aqui, eu vou atribuir mais 60. Para esse 4 aqui, eu vou atribuir mais 60. E para esse aqui, ó, deu 4 metros, a norma diz que tem que ser 4 metros inteiros. Deu não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desprezar. Professor, Poderia... Oi? Como aqui deu 20 metros, é só colocar só uma vez os 6 metros quadrados ou eu posso colocar mais 6 metros quadrados para dar 12? Não, só Ou é um. só um, né? Ah, Só sim. um. Parece minha dúvida. Aqui está dizendo que atribuir um mínimo de 100 para os primeiros 6 metros, acrescido de 60 para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. A norma diz isso aqui. Então, se somar aqui, ó, dá 60, ou 100, né? 60 vezes 3, 180, 180 mais 100, 280 VA. Isso aqui seria a potência de iluminação para a minha sala. Ok? Seria a potência que eu tenho que instalar lá de iluminação mínimo. Mínimo. Eu posso ter mais. E o recomendável é que você sempre coloque um pouco a mais. O mínimo é esse. Para um ambiente desse tamanho, 5 por 4, eu tenho que ter uma potência mínima de 280 VA. Então, a gente vai calcular, para cada ambiente, a gente vai calcular a potência para a iluminação de cada ambiente. Ok? Sala, cozinha, quarto e assim por vai. E o procedimento é esse. Ah, professor, e se aqui tivesse dado 3,99? Despreza, não deu 4, despreza. Apesar que 3,99 é muito, muito próximo de 4. Não tem problema, você pode desprezar. E lembre-se que essa potência aqui é a mínima. Não pode ter menos, mas pode, ok? Então não tem problema em desprezar. Alguma dúvida? Inteiros. Não. Então, aqui ele calculou, para cada ambiente lá, ó, sala, copa, cozinha, quarto, banheiro, área de serviço, hall e área externa. O que é que vocês vão ter que fazer? Vão ter que calcular para vocês. Vão fazer uma tabelinha dessa, e essa é a tarefa que eu vou passar. Vou colocar lá no SEI para vocês enviarem para mim essas tabelas, pelo SEI mesmo. Não quero por e-mail, quero lá no SEI. Então, vão listar assim, ó, dependências. Aí vocês vão pegar a planta da casa de vocês. Vão listar o que que tem, quarto, banheiro, copa, tal. Vão calcular as áreas, ó, as cotas aqui, ó. Tem nas cotas, você calcula as áreas, ó. Como a planta é de vocês, se vocês tiverem acesso no AutoCAD aí, tem comando para definir já a área, já. Mas, se quiser pegar as cotas, é só multiplicar, ó. Isso aqui é retângulo, quadrado, é só multiplicar, comprimento vezes largura. Então, vamos criar uma tabelinha dessa e calcular a área
Dependências, áreas e a potência de iluminação. Observe esse caso aqui, por exemplo, cozinha. A cozinha, a área deu 3,75 vezes 3,05, que dá 11,43. 11,43, eu pego os primeiros 6 metros quadrados, ó, depois somo de 4 em 4. Só que para dar 11, ó, dá 6 mais 4, não cabe mais 4 aqui. Coube 1,43. Para fechar nos 11, ó. Eu desprezo. Por quê? Porque não deu 4 metros inteiros. Então, para esses 6 é 100. Para cada 4, eu aumento 60. Então, para esse caso aqui, deu 160 VA. E aí, vocês vão fazer o cálculo para cada ambiente. Alguma dúvida nesse cálculo? Não. Não, professor. Então, já sabe o que tem que fazer. Rezando para todo mundo responder, não. Oi, não escutei. Professor, tu deu uma arrumada no cabelo assim, com a cara de rezando, para todo mundo responder que não. Rapaz, eu já tô com dor de cabeça, mas porque a segunda é A tua complicada. cara foi tipo assim, oh meu Deus, por favor. Não tenham dúvidas. Não, mas o cálculo é simples. Não é possível, gente. A aula tá gravada, quem não entendeu, só rever. Também. Beleza. Então, não vou precisar explicar cada ambiente desse, não, porque o procedimento é o mesmo, viu? Ah, uma coisa aqui, ó, interessante aqui, ó. Quando a área dá menor do que 6, a norma estabelece também, lembra? Quando, por exemplo, a área do banheiro deu 4,14 metros quadrados, é menor que 6, você vai atribuir 100. 100 é o mínimo, viu? Para iluminação. 100 é o mínimo. Então, qualquer área, qualquer ambiente onde a área der menor do que 6 metros quadrados, você vai atribuir 100 VA. E para a área externa, você atribui quanto você quiser. Vamos agora para as tomadas. Isso aqui foi para iluminação. Condições para estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas. Bora lá. Banheiro. O que a norma diz com relação a banheiros? Banheiros. Principalmente são locais que tem banheira e chuveiro elétrico. Ó, quantidade mínima. Pelo menos tem que ter um ponto junto ao lavatório, que é aquela tomadazinha que sempre tem ali do lado da pia. Observem ela lá. A potência dessa tomada tem que ser no mínimo de 600 VA, a potência dessa tomada, que a norma estabelece isso. Por quê? Porque ali vai ter equipamentos, né, elétricos que possa ter uma potência grande. Exemplo, um secador de cabelo. Eu vou clicar, eu vou pôr lá um secador de cabelo, e aí eu tenho que já ter uma potência adequada para esse tipo de equipamento. Cozinha, copa cozinha, área de serviços, lavanderias e locais similares. O que você vai fazer? Você vai estabelecer um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração de perímetro, independente da área. O que quer dizer isso? Primeiro, tomadas você leva em consideração perímetro e não área, certo? Iluminação é área, tomadas, perímetros. Então, para a cozinha copa, você vai, para cada 3,5 metros, estabelecer um ponto de tomadas. Exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Tomadas, né? Tomadas da cozinha. Vamos supor que o perímetro da cozinha dá, sei lá, vou colocar um valor aqui, 20 metros. Como é que eu calculo o perímetro, hein, gente? Perímetro. Somatória. Oi? De todos os lados. Isso. A soma do comprimento das paredes, né?
imagina que a cozinha desse tipo aqui, ó, retangular, eu somo essa parede com essa parede, a distância, né, com essa parede e essa parede. Eu tenho o meu perímetro. Perímetro é isso. Então, vamos supor que eu calculei o perímetro de uma cozinha e deu 20 metros. O que a norma diz para os pontos de tomadas? Eu tenho que separar de 3,5, né? Então, é 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5. Já está em quanto? Aqui já está em 7, 14, né? 7 mais 7, 14. 3,5, 14 dá 17,5. 17,5, 18, é 2,5, né? Deixa eu ver aqui. 7, 14, 17,5, 18, 20, ok? Estou separando de 3,5 metros em 3,5 metros. O perímetro, que é 20. Sobrou 2,5 para completar meus 20. Mas não tem problema, porque a norma diz que fração é considerado um ponto de tomada. Certo? Então, aqui, quantos pontos de tomada eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 6 pontos de tomadas. Na minha cozinha, eu vou ter que ter 6 pontos para as tomadas. Ok? Mesmo aqui, podia ter dado 0,1 mais um ponto. É fração, qualquer fração. É diferente da iluminação. A iluminação, se não deu 4 inteiros, você despreza em área, né? Tomada, não. Qualquer fração que deu aqui a mais, você vai considerar um ponto de tomada. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, para esse exemplo. E lembrando que isso aqui é mínimo. É o mínimo. Claro que eu vou pôr mais. A norma diz, ó, você tem que ter pelo menos 6. Aí eu vou pôr o quê? 8. Tá bom. 9, tá bom. 8 a 9. Aumento 2 ou 3, dependendo do ambiente. Principalmente cozinha, gente. Porque cozinha tem muitos equipamentos. Se você verificar assim, é muita coisa, é muito eletrodoméstico na cozinha. Para evitar de você ficar colocando T, colocando Benjamin, que isso aí pode ocasionar curto-circuito, sobrecarga, incêndio e tudo mais, queima de equipamentos. Ou então ficar retirando equipamento e outro, né? Tem vezes que o cara vai lá, ligou o liquidificador e quer ligar um micro-ondas, tem que puxar uma tomada por outra, e isso aí é complicado, né? Então, cozinha tem muitas coisas. Tem geladeira, tem fogão, tem micro-ondas, liquidificador, sanduicheira, fry, sei lá o que mais, tem um monte de coisa. Então, é bom ter sempre mais pontos. Entender esse cálculo? Isso aqui é para determinar o número de pontos. Ainda falta determinar as potências. Então, para determinar, porque eu estou fazendo o levantamento de potência, né? Então, para determinar a potência de uma cozinha, a norma estabelece que para os 3 primeiros pontos de tomadas, eu tenho que colocar 600 VA. Então, vai ficar 600 mais 600 mais 600. Então, para esses 3 pontos aqui, ó, eu coloco 600, 600, 600. Para as 3 primeiras tomadas, 600 VA. Para o restante, 100 VA. Então, 100 VA para essa, mais 100 VA para outra, mais 100 VA para outra. Não são 6? Se são 6, 3 vai receber 600 VA e as outras 3, 100. Então, aqui dá um total de quanto? 1.800, 1.900, 2.000, 2.100. 2.100 VA. Seria a potência para a cozinha. Ok?
que é o que ele diz aqui, ó. Um ponto a cada 3,5 metros e 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA por ponto adicional. Então, se eu tenho 6 pontos, eu vou atribuir 600 para as 3 primeiras e depois 100, 100, 100 para cada ponto adicional. Copa Cozinha é essa regra aqui, viu? Salas e quartos e outras dependências. Qual é a regra? Em vez de ser 3,5, você vai separar de 5 metros, ok? Para salas, quartos e outras dependências. Só cozinha, copa cozinha, se for conjugado, área de serviço e lavanderias, esses locais assim, ó, que é de 3,5 metros. Se for o restante, salas, dormitórios e outras dependências, é de 5 metros. Então, por exemplo, tomadas para sala. Vamos supor que eu calculei um perímetro e deu, vou colocar o mesmo 20 metros. Só exemplo. Perímetro, aí você vai ter que calcular. Então, eu vou espaçar de 5 metros. Então, vai ficar 5, mais 5, mais 5, mais 5. Já deu 20, né? Ó, 5, mais 5, mais 5, mais 5. Vamos supor que deu 21 aqui. Só para deixar aqui, ó, mais 1. Ó, 5, 5, 5, 5 dá 20, mais 1, 21. Quantos pontos de tomadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos de tomadas. Certo? E a potência? 100 VA para cada ponto. 100 VA para cada ponto. Então, a potência vai ficar, como são 5 pontos, 5 vezes 100 VA vai dar 500 VA. Então, a potência para a minha sala, para esse perímetro aqui, são 5 pontos no mínimo, e cada ponto com 100 VA, totalizando 500 VA de potência. Entenderam? Basicamente, as regrinhas das tomadas são essas, viu? Banheiro se encaixa aqui nesse mesmo padrão aqui da cozinha, viu? De 3,5 metros e 3,5 metros. O problema é que banheiro, a área é muito pequena, e quando a área é pequena, só basta um ponto de tomada. Quando a área é menor do que 6 metros quadrados, só basta um ponto de tomada. Agora, se for um banheiro grandão, os banheiros dessas mansões, que tem sauna, banheira, que a área é grande, aí você tem que fazer esse mesmo cálculozinho aqui, ó, 3,5 metros. Demais dependência 5 metros, é a mesma coisa do cálculo da sala aqui, e é 100 VA para cada ambiente. Para circuitos independentes, né? Ou seja, circuitos exclusivos, tomadas ou equipamentos que têm uma potência alta ou corrente nominal superior a 10 amperes. Exemplo, chuveiro, torneira elétrica, secadora de roupas, ar-condicionado, dependendo da potência. Esses equipamentos, vocês têm que colocar um circuito exclusivo para eles, gente. Né? E aí, a regra é pegar a potência de cada equipamento e atribuir. Né? Então, por exemplo, chuveiro. Aí eu olho a potência do chuveiro. Está estabelecido pelo fabricante. Aí depende do modelo. Tem chuveiros que tem 2.500 até 7.500 watts. Aí depende do modelo, isso aqui é um exemplo só, viu? Vocês têm que verificar em cada equipamento aí. Aí para cada equipamento você verifica a potência. E essas são as potências, né? Então, por exemplo, se na minha casa eu tenho 3 chuveiros elétricos, se eu tenho 3 chuveiros,
uma potência média aí, cada um, sei lá, de 4.500 watts, eu vou ter o quê? 3 circuitos, pelo menos, um para cada chuveiro, e eu vou ter que somar essas potências, ó, 3 vezes 4.500. Observe depois que no final eu vou somar todas as potências, ó, de cada ambiente, tanto de iluminação, quanto das tomadas. Vou calcular todas essas potências para depois determinar se o tipo de enquadramento é monofásico, se é bifásico ou se é trifásico. Isso aí foi o que eu falei. Já comentei sobre isso. Então, aqui, ó, sala. Aí ele está calculando o perímetro da sala, pegou a cota lá, multiplicou por 2, né, que são 2 paredes, pegou a outra cota lá da outra parede, multiplicou por 2, que são também 2 paredes, deu um perímetro de 12,6. Então, como é uma sala, eu separo de 5 em 5, ó, 5 mais 5 mais 2,6, que é para dar 12,6. Totalizou quantos pontos aqui de tomadas? 1, 2, 3. 3 pontos de tomadas. E assim ele vai fazer para cada ambiente, ó. Aqui, copa. Calculou o perímetro. Aí, como a copa está na regra da cozinha, é de 3,5 em 3,5, ó. 3,5, 3,5, 3,5 e 1,8. Esse 1,8 aqui foi para completar esses 12,3. Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos de tomadas. Lembrando que isso aqui é a quantidade mínima. Eu vou poder sempre pôr a mais. Não vou poder a menos. E aí foi feito para cada ambiente. Tem alguma dúvida com relação a esses pontos de tomadas? Sim ou não? Só o povo está dormindo já. Oi? O povo está dormindo? Eu vou reassistir, viu? Porque essas tomadas aí eu fiquei meio viajando. Mas pode seguir o baile. Você está dormindo? Não, dormindo não. Eu tô olhando assim, mas... Tá cansativo, é? É porque a gente já veio de outra aula, né, professor? Pois é, eu também vim de outra aula. Imagine para quem está dando a aula, como é pior, né? Eu imagino. É assim, para quem está assistindo é mais tranquilo, que você pode ficar com a boquinha fechada, deitado aí, botando um celular, ou a tela do computador, ou até mesmo na televisão, aí só assistindo, de boa, dando umas pescadas, comendo, exatamente. E pro professor, que tem que estar falando aqui, eu já vim de uma aula, ó, eu vim de uma aula de manhã, eu dei aula de manhã, eu dei aula agora antes do intervalo de física e tô dando aula agora à noite, depois da física, bicho. É a cabeça. De manhã. Tá errado. Oi? Você dando aula segunda de manhã? Pois é, né, cara? Putz. Tá errado isso aí, tá certo não. Não, mas eu sempre dei aula um dia na semana pela manhã. Mas na segunda é inédito. Pois é, o problema é que é na segunda, né? Segunda é complicado. Mas eu não estou viajando, esse semestre eu reconsiderei, porque está em pandemia, está todo mundo em casa, tem para onde ir mesmo. Bom, então, ó, cálculozinho de cada ponto de tomadas está especificado aqui na tabela. Depois vocês vão montar também uma tabela dessa, ó. Eu quero com atividade colocar assim, ó, quantidade mínima de pontos de tomadas, listar as dependências, listar os perímetros, quanto deu o perímetro de cada ambiente. Aí colocar aqui o ponto mínimo, né? Quantidade de tomadas. E apresentar esse cálculozinho aqui. Eu quero ver esses cálculos, viu? Para cada um aí, para ver se realmente estão fazendo. Não quero ver só o número 3 aqui, não, o 4. Faz um cálculo desse tipo. Para eu realmente saber se vocês estão entendendo. Não põe só o valor, não. E aqui vocês podem colocar os dedicados. Ó. Os dedicados
listar o que vai ter na casa de vocês. Torneira elétrica, eu acho que não tem necessidade aqui em Gurupi. Muito quente para ter uma torneira elétrica, não preciso. Geladeira pode ser dedicado, dependendo do tipo de geladeira. Chuveiro elétrico, sim. Apesar que também eu não uso chuveiro elétrico, não sei como é que vocês tomam banho. Um chuveiro elétrico, um calorzão desse. Tem que ser na água gelada. Então, é só listar os equipamentos aqui e as respectivas potências de cada equipamento desse, já que dedicado não tem cálculo para o dedicado. O dedicado é a potência que tiver o equipamento, você tem que colocar aqui. A outra tabelinha é o cálculo dessas potências que eu fiz, para a sala. Cada ponto é 100 VA, como são 4 pontos, 4 vezes 100 deu 400. Observe esse asterisco aqui, ó. Ele quer dizer que ele aumentou. Se vocês olharem aqui em cima, na sala só tinha 3 pontos de tomadas, ó. Só 3, ó, no cálculo. Aí aqui, ele colocou 4. Por quê? Porque ele aumentou. Aumentou uma. Aí, dependendo do número que você aumentar, tu tem que aumentar aqui a potência, né? Tem que multiplicar. Para a Copa, fez o cálculo, as 3 primeiras 600 e o restante 100. Cozinha da mesma forma. Quartos, vale 100 VA. Então, para preencher essa coluna aqui das tomadas, é só pegar a quantidade de tomadas. Se for de quartos e salas, multiplicar por 100. Se for de copa e cozinha e banheiro, 3 primeiras vezes 600 e o restante é de 100. Beleza? Dedicado é pegar a potência, ó. A da torneira, 5.000 watts. Olha que a potência é alta, viu? Dessa torneira elétrica aqui, ó. Isso aí é mais para a região do sul, viu? Pessoal, tem a temperatura muito baixa lá, às vezes precisa uma água mais aquecida, né? Geladeira, chuveiro, potência do chuveiro. Aí vocês estabelecem o que for. Aí aqui não tem ar-condicionado, mas vocês ponham no de vocês, ar-condicionado. Aí dependendo de quantos quartos tiver, quantos ar-condicionado vocês forem pôr, coloquem os valores. Ok? E eu quero também que vocês comparem, quando vocês fizerem essas 2 tabelinhas aqui, já que a planta é da casa de vocês, se realmente está batendo. Por exemplo, calculei na cozinha aqui, deu 4 tomadas. Tem 4 tomadas na casa de vocês? Aí vocês verifiquem se tem 4, se tem a mais, se tem a menos. Não pode ter a menos, viu? Mas de igual para cima, tá tudo ok. Aí vocês façam essa verificação, que é para a gente ter um diagnóstico, assim, de forma geral, para saber se realmente está correto. Se está de acordo com a norma, se está em conformidade. Beleza? Por hoje eu vou parar aqui. Falou. Próxima aula a gente continua. Lembrando que na próxima aula eu já vou querer essa atividade, eu vou pular no SEI para vocês fazerem, viu? Então dá uma olhada na aula, para quem perdeu, para quem estava com sono. É para fazer na planta o dimensionamento das tomadas, das lâmpadas e das potências, certo? O levantamento de potências, né? De iluminação e de tomadas. Aí, não, sim, talvez eu vou postar amanhã, viu, Vicente? Mas, assim, já está passada a atividade, ó. Eu já falei o que eu quero. Vocês já vão fazendo. Vocês têm a planta aí, já sabem o que tem que fazer, tem a aula, vocês têm a apostila, pode ir lá na apostila, não precisa esperar eu postar a atividade, não. Já vai fazendo, porque assim que eu postar a atividade, vocês mandam. O tempo eu vou dar até a próxima aula. Tem uma semana aí para fazer isso. O link da aula eu vou postar só amanhã,
que ainda tem que upar para o grupo, o YouTube, e demora chegar no meu e-mail isso aí eu só vou upar isso amanhã. Tô com dor de cabeça, daqui a pouco eu vou dormir. Os slides que tá perguntando aí, os slides, pessoal, isso aí é a apostila que eu já passei, já tá lá no SEI, viu? Essa apostila aqui, a apostila da Schneider, tá lá no SEI. Eu já postei isso aí para vocês. O que eu vou postar mesmo é só um enunciado lá da atividade. Faça o levantamento de potência e para vocês poderem anexar. Mas a atividade já está lançada. E a aula daqui de hoje eu posto amanhã. Ok? Beleza? Nenhuma dúvida? Então, era isso. Tenham uma boa noite. Boa noite, professor. Boa semana. Boa. Qualquer coisa, eu tô por aí. Boa noite. Falou, boa noite.